partícula que seja da glória do Senhor. Quais João Batista, digamos, que ele cresça cada vez mais e eu diminua cada vez mais. Inversamente proporcional, que assim seja. Vamos ler o texto sagrado para a nossa breve meditação, que está em Lucas, no capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Do verso 19 ao verso 31, eu convido os irmãos para nós lermos esse texto sagrado em pé. Diz o texto: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém entre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Oremos. Grande Deus, maravilhoso Pai, a Tua palavra foi lida mais uma vez nesse santuário, Senhor. E pela Tua misericórdia, queremos, Senhor, que essa palavra não seja apenas lida, não apenas ouvida, mas seja sentida, Senhor. Clamamos pela Tua misericórdia. Abra o nosso entendimento, Senhor. Abra o nosso coração para recebê-la. Em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Hoje pela manhã, como eu já expressei em determinado momento deste culto, nós falamos sobre a mensagem da cruz. É uma mensagem que normalmente os ouvintes não gostam de ter do pregador esse tema. Falar em cruz, lembra a morte. Mas logicamente que
esta mensagem não nos leva a uma cruz material, é uma cruz espiritual. Não uma morte física, é uma morte espiritual. Em João 17, o Senhor Jesus, na oração chamada oração sacerdotal, ele diz: Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles estão no mundo, mas não são mais desse mundo. Quer dizer, nós morremos para o mundo espiritualmente falando. Nada mais nesse mundo deve nos atrair, deve nos encantar. Nós temos um objetivo, a nossa caminhada agora tem um objetivo, a cidade celestial, a Jerusalém celestial, a cidade do grande rei. Nada mais deve nos prender. Qual a mulher de Ló, que preocupada com seus bens ficaram para trás, desobedeceu a ordem de Deus. É uma mensagem que quase ninguém gosta de ouvir, mas Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz assim: a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não renegueis em pregar a mensagem da cruz. Mas essa foi a mensagem da manhã. Mas os irmãos devem pensar: o Chico hoje está pegando pesado, que agora nós estamos falando sobre o inferno. A terrível realidade do inferno. É outra mensagem que ninguém gosta de ouvir. Mas o inferno é uma realidade. Nós não devemos crer somente que existe o céu, existe o outro lado também, inferno. E é tão real que o Senhor Jesus que está falando agora sobre o inferno. Alguém querendo saber o endereço do inferno? Alguém quer saber o endereço do inferno? Perguntou: onde fica o inferno? Ao que ele recebeu como resposta: o inferno fica logo ali, no final de uma vida sem Cristo. Outro perguntou: o que eu preciso fazer para ir para o inferno? Você não precisa fazer nada. O que você tem feito já é o suficiente. Então a grande pergunta deve ser: como fazer, ou o que ser, para jamais sequer passar pela porta do inferno? Aí nós ouviremos como resposta: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Que maravilha, né, meus irmãos? E essa parábola, ela tem certa dificuldade para nós entendermos. E tem gente que vai cavando em lugar que não deveria cavar. Porque tem certas coisas na Sagrada Escritura que nós nunca vamos entender. Por exemplo, eu já ouvi muitas pregações sobre a parábola das 10 virgens. Já li muitos textos sobre explicações desse texto. E, no entanto, meus irmãos, o Senhor Jesus, quando falou nessa parábola, ele queria que a gente entendesse o cerne da mensagem. Por exemplo, nós que já fizemos alguns exames na nossa vida, escolarmente falando, em vestibular principalmente, quando nós vamos fazer uma prova de interpretação de texto, uma das coisas que os professores ensinam é isso. Você olha primeiramente o texto como um todo. Mas o que o autor quer saber do texto está nas entrelinhas, ou seja, está em alguma frase, em alguma palavra-chave, que você deve prestar atenção nisso. Então nós aprendemos a prestar atenção no coração da mensagem, do texto. E é isso que o Senhor quer, por exemplo, nas parábolas das 10 virgens. Ele não está interessado, meus irmãos, em que nós venhamos a descobrir se as 5 virgens eram as prudentes, simboliza a igreja, e as outras 5 não pertencem à igreja. O Senhor não quer saber disso, irmão. Ele quer que nós entendamos o final da mensagem, o cerne, o coração, que é: vigiai. Porque não sabeis o dia nem a hora que virá o Filho do Homem. É isso que ele quer que nós entendamos. Nesse texto aqui também, a gente lê, estuda, e o que a gente vê de absurdos de interpretações. Estava lendo um que disse assim: não,
esse texto aqui nós não podemos entender literalmente, porque senão nós vamos entender que quem está no céu não está em plena felicidade, porque os nossos entes queridos que estão nos céus vão olhar para nós e vemos que nós não estamos andando de acordo com a vontade de Deus, estamos indo para o inferno e lá eles vão sofrer. Eu digo, mas que absurdo. Onde é que está falando aqui que os entes queridos estão dialogando com quem está no inferno? Meus amados, aqui o Senhor Jesus coloca Abraão como sendo a pessoa de Deus. É Deus, somente Deus que está nesse diálogo com aquele que foi para o inferno. Então já começam os absurdos por aí. Pessoas que começam a cavar, procurando algo que jamais vão encontrar. O Senhor quer que nós entendamos o cerne dessa mensagem. Para começar, nós devemos saber de uma coisa, taxativamente, e que está no texto. O inferno é uma realidade. O inferno existe. Há muitos que também digam que talvez essa passagem não seja uma parábola. Porque é a primeira, ou a única, aliás, que o Senhor Jesus cita nomes. Ele cita o nome de Abraão, ele cita o nome do Lázaro, ele cita o nome de Moisés, ele fala sobre lugares existentes, que é o Hades, fala sobre o inferno. Mas isso para nós não importa, irmãos. Se é parábola ou não é parábola, nós temos que entender por que o Senhor Jesus falou sobre esse texto. Vamos dizer que seja uma parábola? No capítulo 15, quando os irmãos leram o capítulo 15 de Lucas, todo o capítulo é relacionado a 3 parábolas. A parábola, isto, todo mundo acertou, da ovelha perdida. Irmãos, uma das parábolas mais conhecidas, mais lindas da Bíblia. O Senhor deixou as 99, está faltando uma, e foi atrás. Não importa se era noite, se era mau tempo, ele foi atrás. É o Senhor Jesus atrás daquele que se extravia da igreja, do seu rebanho. Muito bem, a segunda, a dracma perdida. Não tem aquele que perde 100 reais dentro de casa que não vai atrás. Imagina perder 1 milhão dentro de casa, uma joia que vale 1 bilhão. Imagina desse tamanhozinho, mas que valesse 1 bilhão, e você perdeu. O seu netinho, João Felipe, pegou e sumiu. Que a criança não tem noção do valor das coisas. Às vezes some alguma coisinha que o João pega. Ih, cadê minha chave? Cadê meu celular? João? Imagina, nós perdemos um tesouro dentro de casa. Esse é aquele que sabe o valor que tem o céu, a vida eterna. Que sabe o valor do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E sabe o valor que é a graça de Deus sobre a sua vida. E esse então, qual aquela mulher que perdeu uma joia de grande valor, sai a procurá-la até encontrá-la. E depois que encontra, dá uma grande festa, porque existe nesse momento uma grande alegria pela joia encontrada. E a terceira parábola, uma das mais conhecidíssimas na face da terra, uma das mais pregadas, é a parábola do filho pródigo. O pai que perdeu seu filho, o filho ingrato que considerou o pai como morto. Pai, para mim você morreu, porque ele pediu a sua herança, e não existe herdeiro de pai vivo, existe sucessor. E quando o jovem disse, pai, dá-me a parte que me pertence, é como se o pai levasse uma bufetada. Pô, meu filho, você está dizendo que eu morri para você? Então o pai perdeu o seu filho. Mas esse pai esperava reencontrá-lo. Nunca deixou de amar o seu filho. E quando seu filho retorna, há grande alegria. Então, meus irmãos, aqui nessas 3 parábolas, o Senhor está falando de coisas terrenas, coisas que nós vivenciamos no dia a dia. Mas aqui no capítulo 16 agora, o Senhor está falando agora não mais dessa vida, mas da outra vida, da vida eterna. Tudo aqui nessa vida é possível, na vida eterna não tem mais solução. A nossa vida
na eternidade se resolve aqui nesta vida. O que nos ensina o texto é que depois não haverá mais chance. Por mais que você leia em livros com tipo do espiritismo, dos espíritas, que dão esperança, uma falsa esperança, uma esperança mentirosa para o ser humano, dizendo que há possibilidade de uma outra vida, isso leva muitas pessoas a não estar nem aí para Deus nessa vida, depois na outra eu vou mudar. E depois eles caem numa armadilha de onde não tem mais saída. Tudo, meus irmãos, da eternidade se resolve aqui. É o aqui e agora. Para nós, então, não importa se isso aqui é uma parábola ou não. O que importa é que o inferno é uma realidade. É uma história real, meus irmãos. Porque ele fala sobre fatos simbólicos a fim de expressar uma verdade espiritual. Qual é o cerne dessa mensagem, portanto? O que motivou Jesus a contar essa parábola foi o que nós lemos no capítulo 16, quando ele conta uma parábola que fala sobre dinheiro, sobre riquezas, sobre o administrador infiel, e os fariseus começam a zombar de Jesus. Então Jesus lhes dá uma advertência. Aquele que tem o seu Deus como dinheiro, aquele que tem o dinheiro como seu Deus, aquele que coloca o seu coração nas riquezas desse mundo, nos prazeres desse mundo, na glória desse mundo, olha as consequências que advirão. Então ele conta a história de um homem que era riquíssimo, que se vestia de púrpura, e púrpura era uma veste real, portanto, dá a entender que era uma pessoa importantíssima da sociedade. O seu palácio tinha uns muros altíssimos, que era para evitar que os pobres viessem perturbar as suas festividades diárias. E ali está o pobre Lázaro. O mendigo, querendo comer apenas o que sobrava. Ele olhava aqueles 2 saquinhos lá na rua, um era orgânico e o outro reciclável. Ele esperava naquele orgânico encontrar alguma coisa que pudesse ser aproveitada para matar sua fome. Mas nem isso o rico deixava colocar para o pobre Lázaro comer. Tão avarento que ele era. Não distribuía nada. Que coração endurecido. Você conhece alguém assim? Avareza. Irmãos, nós temos a realidade do nosso país. Como é que uma pessoa riquíssima rouba cada vez mais? Como é que não dói ao passar e ver crianças nas ruas mendigando o pão? Gente espalhadas pelos corredores dos hospitais por falta de leito, pessoas morrendo por falta de atendimento médico. E esses roubando cada vez mais. Isso aqui, meus irmãos, é a realidade que o Senhor está nos mostrando ainda hoje. São os ricos, que o Senhor não dá nem nome aqui. E esses, ao morrerem, serão sepultados. E vão ser colocados no mausoléu, porque deixou muito dinheiro para isso. Os irmãos já notaram que não existe morto ruim? Todos nós já assistimos vários velórios, né? Já viram? O sacerdote chegar e dizer assim: este homem não prestou para nada. Esta mulher não valeu nem o que comia. Todo mundo é bom, irmãos. O nosso irmão, aí procura o livrinho, nosso irmão está nos braços do Pai. Ele cumpriu a sua missão na terra. Não é assim, irmãos? Eu fico olhando.
Devemos manter a esperança, irmãos, que um dia estaremos com Ele para todos sempre. Oremos. Ave Maria. Meu Deus, misericórdia desses homens. Eu fico orando, meu Deus, eu tenho vontade de chamar num canto. Meu Deus, tenha temor de Deus. Depois que morre, meus amados, não tem mais jeito. Quando Billy Graham, certa ocasião, esteve no Brasil, não sei se ele vem outras vezes, mas uma vez que ele esteve, ele foi entrevistar. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas que nós conhecemos. Se tornou famoso no mundo todo. E ao vir ao Brasil, ele foi entrevistado como uma grande personalidade que era. E uma das perguntas foi a seguinte: Pastor Billy Graham, o que o senhor tem a dizer sobre o espiritismo? Ele não perdeu tempo, ele deu um soco na mesa e disse: é do diabo. Outra pergunta, por favor. Como que é isso? Eu não vou perder tempo com isso. O espiritismo é uma doutrina do demônio, do diabo. Mentirosa, que dá esperança mentirosa para o ser humano enganado. Depois que morre, nunca mais terá outra chance. Eu aprendi quando era pequenininho, uma coisa que eu nunca esqueci. Assim como nós ouvimos o tic-tac do relógio, coisa para ensinar a criança, né, mas que fica gravado na mente da criança. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. No inferno tem um relógio dizendo sempre, nunca, sempre, nunca, sempre, nunca. Sempre ficarás, nunca sairás. Sempre ficarás, nunca sairás. Sempre ficarás, nunca sairás. Esta é a terrível realidade do inferno. Nós vemos no texto sagrado que este rico tinha 5 irmãos. 5 irmãos que estavam vivendo da mesma maneira que o irmão falecido. Não queriam nada com Deus, nada com a igreja, nada com o evangelho. O seu Deus era a luxúria. Era o prazer da carne. E aquele homem, sabedor que seus irmãos estavam vindo para o mesmo endereço, clamou a Deus: manda Lázaro avisar para meus irmãos. Aí o Senhor diz, representado por Abraão: não, isso é impossível. Lá eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a lei e os profetas. E têm as escrituras sagradas. Que eles ouçam o que dizem os profetas e o texto sagrado. Porque, olha o que o Senhor diz, irmãos. Abraão, porém, lhe respondeu, no versículo 31, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, esse texto está nos dizendo que milagres não salvam ninguém, não salvam ninguém. Milagres não convencem. Lembra os 10 leprosos que foram curados por Jesus? Os irmãos têm ideia do que era a lepra de antigamente, irmãos? Hoje já é terrível, mas graças a Deus tem cura. Tem até como se evitar isso. Nós temos aqui o hospital, que é, quem vai para Belém, o Hospital Belém, que era um leprosário. O leproso, ele era tirado para fora da cidade. Ele era tido como uma pessoa desprezível, a ponto de, quando ele ouvia alguém se aproximar, o que ele tinha que fazer? Os irmãos lembram? Ele tinha que gritar isto: imundo, imundo. Ou badalar um sino, e as pessoas passavam ao longe. Pois Jesus curou 10 desses, irmãos. Ficaram limpos. A sua pele mais linda do que um bebê recém-nascido. Quantos vieram para agradecer?
Exatamente. Um apenas. Um apenas, irmãos. 1%. Por isso, meus amados, não é de estranhar a igreja com poucas pessoas. Eu não estou falando dessa igreja que nós estamos nascedores, mas a maioria das igrejas, realmente, que pregam a palavra genuína, são igrejas que não têm multidões. Porque, normalmente, as pessoas hoje estão buscando somente o que satisfaz, o que lhe dá alegria, materialmente falando. E não vem à igreja para adorar a Deus, para arrepender seus pecados e comungar com os irmãos na mesma fé e clamar a Deus por misericórdia por si, pelo seu lar e por esse país. Um só venho agradecer. Por isso que o Senhor faz questão de dizer assim, ó, ainda, olha que coisa interessante, irmãos, ainda que alguém ressuscitasse e viesse falar para os irmãos dele, os irmãos não mudariam de vida. Só tem uma coisa, meus irmãos, que faz o ser humano mudar de vida. É o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Paulo, Romanos 1,16, ele diz, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ainda que eles vissem alguém ressuscitar, esse é o Lázaro, esse era o mendigo, agora não é mais mendigo, tem umas roupas bonitas. Mas você não tinha morrido? Eu vim lá do céu, Deus me mandou para dizer que vocês, olha, sai para lá, deixa nós no nosso mundo. Olha só, irmão, eles não se converteriam. Outra coisa interessante que é bom nós salientarmos, que o rico não foi para o inferno para ser rico. Tem muitos ricos no céu. E nem Lázaro foi para o céu porque era pobre. Tem muitos pobres no inferno. Não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo que o Deus do rico era o dinheiro. E que nem pertencia a ele. Em Ageu 2,8 o Senhor diz, meu é o ouro, minha é a prata. Nós não temos nada, irmãos. Nós dizemos, meu carro. Eu não vou usar meu carro na obra. Que carro você tem? Minha casa. Não vou abrir minha casa para ser uma casa de oração. Mas que casa você tem? Minha família. Mas que família você tem? Tudo é meu, diz o Senhor. Os céus, a terra e tudo que eu criei. E nada foge ao seu controle. Nós cantamos, tudo entregarei. E cantamos muitas vezes uma mentira. Porque quando o Senhor nos pede a coisa que mais nós amamos, nós não entregamos. E se o Senhor nos tira forçosamente, porque Ele é o Senhor, não poucos, irmãos, se desviam do Evangelho. E muitos, ainda que alguém ressuscitasse e viesse lhes pregar o Evangelho, eles não creriam. É isso que o Senhor está nos dizendo. Outra coisa é que a personalidade continua no inferno, no futuro, os sentimentos, o conhecimento, a visão, o raciocínio. Ninguém vai estar lá assim, irmãos. Por que eu estou aqui? Coitadinho de mim. Por quê? O que houve? Quem sou eu? Como quem cai de paraquedas num lugar. Ninguém terá desculpa. Ninguém terá desculpa. Ninguém terá desculpa. Se Lucas, no capítulo 15, nos fala do amor de Deus, irmãos, nesse texto sagrado, o Senhor está falando da justiça e do juízo de Deus, que há de virá para todo aquele que leva uma vida sem Cristo e morre sem Cristo. Finalmente, saliento novamente.
o inferno é uma realidade. Mas louvamos ao Senhor. Nós, os que cremos, não devemos temer o inferno. A palavra de Deus diz que o inferno foi feito para quem? Isto mesmo, para o diabo e seus anjos. Glória a Deus, nós não tememos o inferno. Cristo morreu por nós. Diz o texto sagrado que nós, no dia do grande juízo, nós estaremos presentes ante o tribunal de Deus. Quando o Senhor vai separar o joio do trigo. Mas Ele nos tranquiliza dizendo, não temais. Não sabeis que vós julgareis os próprios anjos? Por quê, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs? A nossa causa já foi julgada no Calvário. E nós não temos mais nada que pagar. Cristo pagou no meu lugar, no vosso lugar. E por isso nós honramos o seu nome nesta noite e o honraremos para todos sempre. Amém? Cantemos mais um hino.